Naquela noite, segurei o telemóvel da minha mulher e a minha vida desfez-se em pixels. Achava que éramos felizes. Achava que 12 anos de casamento eram uma fortaleza impossível de destruir. Mas quando deslizei o dedo pelo ecrã, não vi apenas uma traição. Vi um plano para minha destruição. Eles não se riam apenas de mim. Eles planeavam levar tudo o que construí durante anos e fugir, deixando-me na ruína. Mas esqueceram-se de um detalhe: eu sou analista. Eu vejo padrões onde os outros veem o caos. E eu não ia ser a vítima. Sempre soube que era diferente da Sofia. Ela era a alma de qualquer festa, uma mulher que vivia pelos gostos nas redes sociais e pelos olhares de estranhos. Eu, pelo contrário, um analista financeiro de 38 anos numa grande empresa de Lisboa, encontrava paz nos números, na lógica e na previsibilidade. Para mim, a noite perfeita era um jantar tranquilo em casa, sem telefones. Para ela, era um fluxo infinito de notificações. Mas 12 anos de casamento ensinaram-me a confiar nela, ou pelo menos, era o que eu pensava. Tudo começou há 3 meses, quando o nome do Bruno começou a surgir na nossa casa. No início, eram comentários inocentes ao pequeno almoço. O Bruno gostou de uma fotografia, o Bruno lembrou os tempos de escola. Não prestei atenção. A Sofia sempre foi sociável. Mas com o tempo, o riso dela ao olhar para o telemóvel mudou. Era um riso que eu já não ouvia há anos. Ela partilhava com ele memórias que eu nem sabia que existiam e falava dele com um calor que me gelava por dentro. Quando, certo dia, comentei que era estranho falar tanto com um ex-namorado, ela chamou-me antiquado. Disse que as pessoas maduras podem ser amigas do passado e que eu precisava de evoluir. Aquela palavra, antiquado, ficou na minha cabeça como um espinho. Será que eu era mesmo demasiado conservador? Será que os meus ciúmes não tinham fundamento? Tentei ignorar a intuição que gritava perigo. O ponto de ruptura aconteceu numa quarta-feira à noite. Preparei a massa preferida dela, abri uma garrafa de vinho branco, e ela nem sequer levantou os olhos do ecrã. Sorria para as mensagens, e quando perguntei o que se passava, contou despreocupadamente que o Bruno tinha enviado uma fotografia do anel que lhe dera na escola. Ela ria-se do facto de ele ter gasto todo o ordenado de empregado de mesa naquilo, chamando-lhe ridículo. Mas para mim, aquele riso soou a uma sentença. Ela nunca me tinha contado que estivera noiva. Isso significava que o Bruno não era apenas um colega de turma. Era alguém com quem ela, um dia, tinha planeado um futuro. Naquela noite, ela foi dormir às 10, e eu fiquei na sala a olhar para a escuridão. O meu cérebro de analista trabalhava a toda velocidade, a ligar os factos. 11h30. Subi ao quarto. A Sofia dormia profundamente, e o telemóvel dela brilhava com uma luz azul na mesa de cabeceira. Hesitei. Verificar o telefone da mulher é uma quebra de confiança, é baixo. Mas depois lembrei-me das palavras dela sobre eu ser antiquado e da indiferença durante o jantar. Atravessei o quarto e peguei no aparelho. Não tinha palavra passe. A Sofia sempre dizia que não tínhamos nada a esconder. Que ironia! A aplicação de mensagens estava aberta. A conversa com o Bruno arrastava-se há meses. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Comecei a deslizar para cima, a ler mensagens de há 5 meses. No início era nostalgia. Tenho saudades do teu sorriso, escreveu ele. És a única que me compreendia. Mas quanto mais eu lia, mais suja se tornava a verdade. Fotografias. A Sofia na nossa casa, em poses que eram destinadas apenas a mim. Roupas que eu nunca tinha visto. Planos de encontros. Hotéis perto do aeroporto, todas as quintas-feiras às 15 horas. Li declarações de amor. Ela escrevia que casar comigo tinha sido o maior erro da vida dela. Que eu era aborrecido, estável, mas morto por dentro, e que com o Bruno se sentia viva. As minhas mãos não tremiam. Fui invadido por uma calma estranha e gelada. Era a clareza que surge quando os piores medos se confirmam. Descobri que o Bruno vive em Setúbal, a apenas 40 minutos de nós. Que é casado e tem 2 filhos. Mas o pior estava para vir.
Abri uma pasta escondida com fotografias. Centenas de imagens. Selfies na cama. Presentes que ele lhe dava, joias que ela escondia de mim. Numa fotografia, ele beijava-lhe a mão com um anel que, definitivamente, não era a aliança que eu lhe tinha dado. A legenda, 20 anos depois, estamos juntos outra vez e queimou-me o coração. E então encontrei aquilo que mudou tudo. Não era apenas uma aventura. Eles discutiam a fuga. A Sofia escreveu: só preciso do momento certo para dizer ao Pedro. Ele vai ficar de rastros, mas não consigo viver nesta mentira. E logo abaixo, uma mensagem do Bruno que fez o meu sangue ferver: espera até ele receber o bônus anual. Vamos precisar desse dinheiro para começar a vida no Porto. Aquele foi o primeiro choque que eu não esperava. Eles não estavam apenas a trair. Eles planeavam roubar-me antes de me abandonar. Peguei no meu telemóvel e comecei, metodicamente, a fotografar cada mensagem, cada foto, cada prova da conspiração. 200 capturas de ecrã. Guardei tudo. Depois, pousei o telemóvel da Sofia exatamente como estava e desci. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado no sofá, a olhar para as nossas fotos de casamento, a perceber que os últimos 5 meses da minha vida tinham sido uma ilusão. Mas agora eu sabia a verdade. E sabia que o próximo encontro deles era amanhã. Às 15h15. Eu tinha um plano e não incluía o perdão. Eu ia destruir o mundo deles tão metodicamente como eles tentaram destruir o meu. O próximo passo tinha de ser para mim. Eu precisava de ver com os meus próprios olhos. Amanhã não vou para o escritório. Amanhã, serei o caçador. A manhã seguinte nasceu com um céu cinzento sobre Lisboa, um reflexo perfeito do abismo que se abrirá dentro de mim. Às 6 da manhã, quando a Sofia desceu para a cozinha, eu já estava sentado à mesa, vestido para o trabalho, com uma chávena de café frio entre as mãos. Ela entrou com aquela leveza habitual, cantarolando uma melodia qualquer, e deu-me um beijo na testa. Aquele toque, que antes era o meu porto de abrigo, queimou a minha pele como ácido. Ela perguntou-me se eu tinha dormido bem, e eu menti com a mesma facilidade com que ela mentira durante 5 meses. Disse-lhe que sim, mas que tinha uma reunião cedo. Observei-a a preparar o pequeno almoço, fascinado pela naturalidade da sua farsa. Como era possível alguém sorrir assim enquanto planeava destruir a vida da pessoa com quem partilhava a cama? Saí de casa, mas o meu destino não foi o escritório na Avenida da Liberdade. Naquela quinta-feira, liguei para a empresa a informar que estava doente e passei o dia dentro do carro, estacionado a uma distância segura da escola privada onde a Sofia dava aulas. Observei-a chegar às 8 da manhã, cumprimentar os colegas e entrar no edifício, desempenhando o papel da professora dedicada. O tempo arrastava-se. Cada minuto era uma tortura, mas a minha mente analítica mantinha-me focado. Eu não estava ali apenas para sofrer, estava ali para recolher dados. Precisava de completar o relatório final do nosso casamento. Às 15h15, tal como as mensagens indicavam, vi-a sair apressada. Entrou no carro e arrancou, mas não na direção de casa. Seguia-a pela segunda circular, mantendo 3 carros de distância. O meu coração batia num ritmo descompassado, uma mistura tóxica de adrenalina e náusea. Ela tomou o caminho do aeroporto e desviou para uma zona industrial, estacionando num hotel barato, daqueles que prometem discrição e não fazem perguntas. Esperei 10 minutos antes de entrar no parque de estacionamento. E lá estava ele. A carrinha preta, um modelo robusto e agressivo que eu reconhecia das fotos de perfil do Bruno nas redes sociais. Estacionada ao lado do carro da minha mulher. O que vi a seguir foi o golpe de misericórdia. Não foi apenas um beijo furtivo ou um abraço. Vi a Sofia sair do carro e correr para os braços dele com uma alegria que, há muito, deixará de existir para mim. Mas o que me gelou o sangue foi o que aconteceu depois do abraço. O Bruno abriu a porta da carrinha e tirou uma pasta azul. Eles debruçaram-se sobre o capô do carro, a analisar papéis. Com a lente da câmera do meu telemóvel no máximo, consegui distinguir o logótipo de uma agência imobiliária e o que pareciam ser plantas de um apartamento. Eles riam-se, apontavam para os documentos e depois beijavam-se, celebrando.
Percebi naquele instante que a traição financeira era tão real quanto a emocional. Eles não estavam apenas a planear fugir, estavam a escolher a casa nova, provavelmente contando com as minhas poupanças e o bônus que eu estava prestes a receber. Aquilo não era amor, era um assalto corporativo à minha vida. Tirei fotografias de tudo. Os carros lado a lado, as matrículas, os beijos, os documentos imobiliários, a hora e o local. Documentei a felicidade deles com a frieza de um perito forense numa cena de crime. Quando entraram no hotel, de mãos dadas, senti uma calma aterradora. Já tinha visto o suficiente. Aquele homem, que vivia em Setúbal e tinha uma família à espera, estava a gastar o futuro que era meu. Voltei para casa e passei o resto da tarde no meu escritório, com as persianas fechadas. O som da impressora a trabalhar era o único ruído na casa silenciosa. Organizei tudo em 3 pastas transparentes, classificadas cronologicamente, tal como fazia com os relatórios financeiros mais complexos da minha firma. A primeira pasta continha as conversas iniciais, a reconexão inocente. A segunda pasta documentava a escalada para a intimidade física e emocional. E a terceira pasta, a mais volumosa e dolorosa, continha as provas do plano de fuga, as fotos do hotel e a conspiração financeira para desviar os nossos bens comuns. Quando a Sofia chegou a casa às 18h30, alegando que tinha ficado até tarde a corrigir testes, eu estava à espera na sala de estar. As 3 pastas repousavam na mesa de centro, alinhadas milimetricamente. Perguntei-lhe como tinha sido o dia, mantendo a voz neutra. Ela respondeu que fora exaustivo, que os alunos lhe sugavam a energia, e largou a mala no chão, pronta para ir tomar banho e lavar o cheiro do outro homem. Mas eu disse-lhe que precisávamos de conversar. O meu tom, desprovido de qualquer calor, fê-la parar a meio do caminho. Ela olhou para a mesa. Vi o momento exato em que a cor fugiu do rosto dela. Os olhos fixaram-se nas pastas como se fossem animais venenosos prestes a atacar. Ordenei-lhe que se sentasse. Não foi um pedido, foi um comando. Ela obedeceu, sentando-se na poltrona oposta, com as mãos trêmulas no colo. Abri a primeira pasta com uma lentidão deliberada. Comecei a recitar as datas e os factos, não como um marido traído, mas como um juiz a ler uma sentença. 11 de abril, a primeira mensagem. 15 de abril, a primeira confissão de saudade. 2 de maio, o primeiro encontro físico. A cada data, ela encolhia-se mais na cadeira. As lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto em silêncio, mas eu não parei. Virei as páginas, mostrando cada prova impressa em alta resolução. Perguntei-lhe se ela preferia que eu continuasse ou se queria saltar diretamente para a parte em que planeavam usar o meu bônus anual para dar entrada num apartamento no Porto. A menção do dinheiro foi o que a quebrou. Ela percebeu que eu sabia não apenas do sexo, mas da ganância. Ela tentou balbuciar a pergunta clássica: quis saber como é que eu tinha descoberto. Aquela questão enfureceu-me mais do que qualquer mentira. Inclinei-me para a frente, invadindo o espaço pessoal dela, e expliquei-lhe que a incompetência dela em proteger o telemóvel era apenas superada pela sua crueldade. Disse-lhe que tinha lido cada palavra, visto cada plano sórdido e que hoje, enquanto ela pensava que eu estava a trabalhar para sustentar a nossa vida, eu estava a vê-lo escolher o futuro dela com outro homem. Ela tentou justificar-se, a voz falha, dizendo que não tinha sido planeado, que simplesmente aconteceu, que ela e o Bruno tinham uma história especial, algo que eu nunca compreenderia. Disse que eu era bom e estável, mas que o Bruno a fazia sentir viva. Aquela frase ecoou na sala. Viva! Soltei uma gargalhada seca, sem humor. A ironia era palpável. O homem que a fazia sentir viva era o mesmo que mentia à própria mulher enfermeira e aos 2 filhos pequenos. Foi nesse momento que tirei o meu telemóvel do bolso e revelei a minha última cartada daquele dia, algo que ela não esperava. Disse-lhe que a estabilidade que ela tanto desprezava em mim era a mesma que me permitirá encontrar a mulher do Bruno. A Inês. Disse-lhe que sabia onde a Inês trabalhava, os turnos que fazia no hospital e onde moravam. E enquanto a Sofia olhava para mim com terror absoluto, eu deixei a pergunta pairar no ar: será que a Inês também não merecia ver o relatório completo que estava em cima daquela mesa?
A expressão de pânico da Sofia confirmou que a grande paixão dela não resistiria a um confronto com a realidade. A guerra tinha começado, e eu tinha o controle total do campo de batalha. O pânico é algo grotesco quando toma conta do rosto de alguém que se julgava intocável. Quando ameacei contactar a Inês, a Sofia não chorou pelo nosso casamento, ela implorou pela proteção do segredo deles. Levantou-se da cadeira num salto, derrubando a mala no chão, e suplicou para que eu não destruísse a família do Bruno. A hipocrisia daquele pedido atingiu-me como uma bofetada física. Ela estava ali, na minha sala, depois de planear roubar as minhas poupanças e fugir para o porto, a pedir misericórdia pelo homem que a ajudara a segurar o punhal. Perguntei-lhe, com uma voz tão fria que parecia estranha aos meus próprios ouvidos, se a nossa família, embora sem filhos, mas construída com 12 anos de lealdade, não valia nada em comparação com a reputação daquele intruso. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos, murmurando desculpas vazias. Disse que tinha sido um erro terrível, que acabaria tudo com o Bruno imediatamente, que podíamos fazer terapia de casal. Ouvir aquelas promessas de reparação enquanto as fotos da traição ainda estavam espalhadas sobre a mesa era insultuoso. Olhei para a mulher com quem partilhei mais de uma década e não senti amor, nem ódio. Senti um vazio imenso. Expliquei-lhe que ela não tinha cometido um erro, tinha feito uma escolha. Escolheu mentir todos os dias durante 5 meses. Escolheu beijar-me de boa noite depois de estar com ele. Escolheu planear um futuro financeiro com outro homem enquanto dormia na minha cama. Naquela noite, a sentença foi ditada. Informei-a de que, na manhã seguinte, contactaria um advogado de divórcio. Ela poderia ficar na casa até chegarmos a um acordo, mas dormiria no quarto de hóspedes. Quando subi as escadas, deixando-a chorar na sala, ela ainda tentou agarrar meu braço, jurando que o Bruno era apenas uma fantasia que saiu do controlo, que ele não significava nada real. Afastei-me com firmeza. Se ele não significava nada, perguntei eu, por que é que ela estava disposta a sacrificar a nossa estabilidade financeira e emocional por ele? Ela não teve resposta. A noite foi longa e silenciosa, apenas interrompida pelo som abafado do choro dela no corredor. Eu não dormi, mas também não sofri. A minha mente de analista já estava a processar a fase seguinte, a liquidação do ativo tóxico que se tornará a minha vida conjugal. O verdadeiro golpe de teatro, no entanto, estava reservado para a manhã seguinte. Eram 8h15. Eu estava na cozinha, a beber café e a rever mentalmente a lista de bens a dividir, quando a campainha tocou. A Sofia ainda estava no quarto de hóspedes, provavelmente a esconder-se da vergonha ou a tentar contactar o amante para avisar do desastre. Abri a porta e deparei-me com uma mulher loira, de olheiras profundas, mas com uma postura rígida e decidida. Nas mãos, segurava uma pasta muito semelhante às minhas. Não precisei de perguntar quem era. A semelhança com as fotos do Facebook era inegável, embora a realidade mostrasse um cansaço que os filtros digitais escondiam. Era a Inês. Ela perguntou se eu era o Pedro. Assenti. Ela entrou, e o ar na cozinha ficou carregado de uma tensão elétrica. Sentamo-nos à mesa, dois estranhos unidos pela mesma devastação. A Inês não veio para chorar, veio para colaborar. Revelou-me que tinha descoberto a traição na noite anterior, quando Bruno, num descuido arrogante, deixou o portátil aberto com o e-mail secreto ligado. Ao pesquisar o nome da minha mulher, encontrou a minha morada. Foi então que a Inês abriu a sua pasta, revelando a peça do puzzle que me faltava e que tornava tudo ainda mais sórdido. O Bruno não era apenas um homem apaixonado que se perderá. Ele era um predador em série com problemas financeiros graves. A Inês mostrou-me extratos bancários e e-mails que provavam que o Bruno tinha dívidas de jogo avultadas. A urgência em comprar o apartamento no Porto com a Sofia não era romantismo, era necessidade. Ele precisava do meu bônus e das poupanças da Sofia para cobrir os buracos financeiros dele antes que os agiotas o apanhassem. A minha mulher não era a alma gêmea dele, era a tábua de salvação financeira. E havia mais. A Inês, com a precisão de uma enfermeira habituada a lidar com traumas, mostrou-me um padrão. A Sofia não era a primeira. Nos últimos 5 anos, ela conseguirá rastrear pelo menos 3 outras mulheres.
O modus operandi era sempre o mesmo: contactar ex-colegas, evocar nostalgia, fazê-las sentirem-se especiais e incompreendidas pelos maridos aborrecidos, e depois, subtilmente, começar a extrair dinheiro ou presentes caros. Nesse momento, a Sofia desceu as escadas. Ainda de pijama, com o rosto inchado, parou abruptamente ao ver a cena na cozinha. Eu e a Inês, sentados lado a lado, com papéis espalhados. A pergunta dela morreu na garganta. A Inês virou-se, e o olhar que lançou à minha mulher foi de pura fúria contida. Apresentou-se não apenas como a mulher do Bruno, mas como a mulher que a Sofia ajudou a destruir. Agradeceu-lhe, com um sarcasmo cortante, por ter arruinado a vida dos seus filhos. A Sofia empalideceu, tentando balbuciar que não sabia, que o Bruno lhe dissera que o casamento deles era de fachada, que viviam como colegas de casa. A Inês riu-se, um som amargo. Contou que ainda partilhavam a cama, que tinham planeado férias de verão na semana anterior e que o Bruno lhe oferecerá flores no aniversário de casamento. Desmontou a fantasia da Sofia peça por peça. Mas o golpe final da Inês foi cirúrgico. Ela perguntou a Sofia se o Bruno lhe tinha dado o kit de sedução habitual, primeiro flores, depois uma pulseira e, finalmente, brincos. Vi a mão da Sofia voar instintivamente para o lóbulo da orelha, onde brilhavam uns pequenos brincos de pérola que eu nunca tinha visto antes. A Inês assentiu com uma satisfação sombria. Disse que reconhecia aqueles brincos, pois ele comprará o mesmo modelo para as outras amantes, sempre na mesma loja onde uma amiga dela trabalhava e reconhecia o cartão de crédito. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Olhei para Sofia e vi a realidade a desabar sobre ela. Ela não era especial. Não era a grande paixão reencontrada. Era apenas mais um alvo num esquema, mais um número na lista de um homem falido que precisava de dinheiro rápido. A humilhação no rosto dela era palpável, misturada com o horror de perceber que tinha trocado um marido leal por um vigarista emocional e financeiro. A Inês levantou-se, recolhendo os papéis. Disse a Sofia que queria que ela entendesse exatamente o que tinha perdido por um homem que não valia nada. Olhou para mim e disse que eu parecia um homem decente, que merecia melhor. Antes de sair, prometeu manter-me informado sobre o processo de divórcio dela para coordenarmos as ações legais. Quando a porta se fechou, a Sofia desabou numa cadeira, murmurando que tinha sido uma tonta. Concordei com ela. Peguei na minha pasta e disse-lhe que tinha hora marcada no advogado. E, antes de sair, deixei o aviso final: a terceira pasta que estava na mesa não era para ela. Eram cópias de tudo que eu tinha recolhido, prontas para serem enviadas aos pais dela e ao padre da comunidade religiosa que ela tanto prezava. A guerra estava longe de terminar, estava apenas a entrar na fase pública. A ameaça da terceira pasta não foi vazia. Cumpri a promessa com a precisão de quem executa uma transação bancária irrevogável, sem emoção, apenas cumprindo um procedimento necessário. Os pais da Sofia, pilares de uma comunidade tradicional nos arredores de Lisboa, receberam o dossiê completo na manhã seguinte. A reação foi catastrófica e imediata. O pai dela, um homem de princípios rígidos e honra antiga, ligou-me não para defender a filha, mas com a voz embargada pela vergonha, pedindo desculpa pela desonra que ela trouxera à família. A mãe, que sempre me adorara, chorou ao telefone, perguntando se havia alguma hipótese de reconciliação. Fui gentil, mas firme. Não havia. A confiança, uma vez quebrada em 1000 pedaços, não se cola com lágrimas. A comunidade religiosa e social, que a Sofia tanto valorizava e cultivava para manter as aparências de uma vida perfeita, fechou-se rapidamente. Num meio onde a reputação vale mais do que o ouro, a notícia da traição, agravada pelos detalhes sórdidos do envolvimento financeiro com um homem casado e falido, espalhou-se como fogo em palha seca. Ela viu-se isolada, julgada pelos olhares de soslaio e pelos sussurros que a seguiam sempre que entrava numa sala. Os amigos que ela pensava serem leais afastaram-se, não querendo ser associados ao escândalo. A Sofia, que vivia para a validação externa, encontrou-se num deserto social. Enquanto o mundo da Sofia desmoronava socialmente, o do Bruno implodia financeiramente e profissionalmente, tal como a Inês prometera. A mulher dele cumpriu a sua parte do nosso pacto tácito de vingança com uma eficácia brutal.
O escândalo das dívidas de jogo e a conduta moral imprópria chegaram, inevitavelmente, aos ouvidos da administração da empresa onde ele trabalhava. Num país pequeno como o nosso, onde toda a gente se conhece, a reputação é moeda forte, e a dele desvalorizou mais rápido que uma ação em queda livre numa segunda-feira negra. Foi despedido por justa causa, alegando-se violação dos códigos de conduta, o que o deixou sem indenização e sem chão. A Inês garantiu a custódia primária dos filhos e uma divisão de bens que o deixou praticamente na miséria. Soube, através dela, que o Bruno tentou contactar a Sofia algumas vezes logo após o rebentamento da bomba. Mas não foi por amor. Foi por desespero. Sem o meu bônus anual, que ele cobiçava para cobrir as suas dívidas urgentes, e sem o suporte da Inês, ele procurava qualquer boia de salvação. Mas a Sofia, finalmente confrontada com a realidade crua de quem era o seu príncipe encantado, não respondeu. Aparentemente, a fantasia romântica perdeu todo o brilho quando exposta à luz dura das consequências financeiras e legais. Os meses seguintes foram um borrão cinzento de burocracia legal, divisão de ativos e conversas constrangedoras com advogados em escritórios ascéticos na Baixa de Lisboa. A minha preparação meticulosa e as provas recolhidas valeram a pena. Como consegui demonstrar a intenção dela de delapidar o patrimônio conjugal para beneficiar terceiros, as provas da imobiliária e os planos para o apartamento no Porto foram cruciais, o juiz não foi simpático com as pretensões dela. Consegui salvaguardar a casa, que era fruto do meu trabalho muito antes de ela começar a sonhar com fugas, e protegi integralmente os meus investimentos. A Sofia ficou com o carro, metade das poupanças conjuntas, que eram significativamente menores do que ela esperava, e a vergonha. Não havendo filhos para complicar a custódia, não houve disputas prolongadas sobre visitas, apenas a dissolução limpa e dolorosa de 12 anos de história partilhada. O divórcio foi finalizado num dia chuvoso de abril, quase um ano exato após a primeira mensagem que o Bruno lhe enviará. A simetria das datas não me passou despercebida, o ciclo fechará-se. No dia em que assinamos os papéis finais no cartório, a Sofia parecia uma sombra da mulher vibrante que eu conhecera. Estava mais magra, com olheiras profundas que a maquilhagem não conseguia disfarçar, e vestia-se de forma descuidada. Quando o processo terminou e nos levantamos para sair, ela fez uma última tentativa desesperada. Com a voz trêmula, pediu-me para esperar. Disse que estava perdida, que tinha ficado confusa sobre quem era e que o Bruno parecerá uma resposta mágica para o vazio que sentia. Admitiu que estava errada, completamente errada, e que daria tudo para voltar atrás. Olhei para a mulher que tinha sido a minha esposa e procurei algum vestígio do amor que sentirá. Não encontrei nada. Nem raiva, nem mágoa. Apenas a indiferença de quem olha para um estranho na rua. Respondi-lhe com a frieza de um facto consumado. Disse-lhe que compreendia o arrependimento dela, mas que o arrependimento não repara a confiança traída nem devolve o tempo perdido. Recordei-lhe que ela não cometeu um erro num momento de fraqueza, ela executou um plano consciente durante meses. Ela fez as suas escolhas, apostou a nossa vida na roleta russa da vaidade e perdeu. Agora, restava-nos a ambos viver com as consequências. Virei costas e saí para a rua molhada de Lisboa. Sentindo pela primeira vez em muito tempo que o ar estava mais leve. O peso morto tinha ficado para trás. 7 meses após o divórcio, a minha vida não era apenas diferente, era irreconhecível, mas da melhor maneira possível. Vendi a casa nos subúrbios. Havia demasiados fantasmas naqueles corredores, demasiadas mentiras impregnadas nas paredes da sala de estar. Com a minha parte da venda, comprei um apartamento mais pequeno, mais moderno, no Chiado, com uma vista desimpedida para o Rio Tejo. Aquele rio, com as suas águas calmas e constantes, tornou-se a minha âncora. Todas as manhãs, antes de o sol nascer completamente sobre Lisboa, comecei a correr junto à margem. O esforço físico, o ar frio no rosto e o ritmo dos meus passos no calçamento substituíram a ansiedade que carreguei durante anos. Descobri que a solidão não era um castigo, como a Sofia sempre me fizera acreditar com a sua necessidade constante de validação social. A solidão era, na verdade, liberdade. Comecei a fazer terapia, não porque me sentisse partido, mas porque queria garantir que os estilhaços da traição não ficavam alojados na minha psique.
Queria entender por que tolerara tantos sinais de desrespeito sob a desculpa de ser tolerante. Aprendi a valorizar o meu silêncio. Chegar a casa e não ter de descodificar suspiros, não ter de analisar o tom de voz de alguém ou preocupar-me se a pessoa ao meu lado estava a viver uma vida paralela num ecrã de telemóvel, era uma paz que eu não sabia que existia. Reconectei-me com velhos amigos que tinha negligenciado durante o casamento, homens e mulheres que me conheciam antes de eu ser o marido da Sofia e que me acolheram de volta sem julgamentos. Foi numa tarde ventosa de novembro, enquanto esperava pelo meu café numa esplanada na Baixa, que o passado reapareceu fisicamente à minha frente. Via antes que ela me visse. A Sofia estava sentada sozinha numa mesa de canto, a mexer distraidamente no mesmo telemóvel que costumava ser a sua arma e o seu vício. Mas agora, o aparelho parecia um peso morto nas mãos dela. Ela estava visivelmente mais magra, com uma postura curvada, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. As roupas, que antes eram escolhidas para impressionar e recolher elogios, pareciam agora desleixadas, tamanhos acima do que o corpo dela pedia. Podia ter virado costas. Podia ter saído sem ser notado. Mas algo em mim, talvez a certeza absoluta da minha cura, fez-me aproximar. Quando ela levantou os olhos, o choque foi imediato, rapidamente substituído por uma mistura dolorosa de vergonha e uma esperança frágil. Trocamos cumprimentos breves, carregados de um silêncio constrangedor que dizia mais do que 1000 palavras. Ela perguntou-me como eu estava, e eu respondi com honestidade brutal: estava bem. Realmente bem. E ela viu nos meus olhos que era verdade. Não havia amargura, nem a raiva que ela talvez esperasse encontrar. Havia apenas serenidade. Quando lhe devolvi a pergunta, o sorriso triste dela partiu o resto da fachada. Disse-me que estava a sobreviver. Tinha mudado de escola porque os rumores na antiga tornaram-se insuportáveis. Os pais mal lhe falavam, limitando-se a contactos estritamente necessários. Estava em terapia, a tentar perceber por que sabotar a própria vida. E, claro, o Bruno tinha-a bloqueado em tudo assim que o escândalo rebentou, culpando-a pela perda do emprego e da família dele. A ironia suprema, os dois cúmplices destruíram-se mutuamente. Ela olhou para mim com os olhos marejados e pediu desculpa mais uma vez. Disse que eu tinha sido um bom marido e que ela deitou tudo fora por uma fantasia ridícula. Concordei com ela. Sem arrogância, apenas como quem confirma um facto meteorológico. Sim, ela tinha deitado tudo fora. Mas naquele momento, tive uma epifania que mudou a minha perspectiva final sobre toda a história. Disse-lhe que, no final das contas, ela tinha me feito um favor. O espanto no rosto dela foi genuíno. Expliquei-lhe, com a calma de quem resolveu a equação mais complexa da vida, que a traição dela me libertou. Agora eu sabia que merecia alguém que me escolhesse todos os dias, não apenas quando fosse conveniente ou financeiramente vantajoso. Alguém que visse a lealdade não como algo antiquado, mas como o alicerce essencial de qualquer construção humana que vale a pena. Ela libertou-me para encontrar alguém que valorizasse a honestidade tanto quanto eu. Peguei no meu café e despedi-me. Disse-lhe para se cuidar, e foi sincero. Não lhe desejava mal, a vida já a estava a castigar o suficiente com a mediocridade e o isolamento que ela mesma criará. Saí do café sem olhar para trás. Não precisava de o fazer. Aquele capítulo estava fechado, arquivado e arrumado na prateleira do passado. Caminhei pelas ruas de Lisboa, sentindo o calor do café nas mãos contra o frio de novembro. À minha frente estendia-se um futuro que eu construiria nos meus próprios termos, guiado pelos meus valores, sem comprometer quem eu sou. Talvez eu fosse mesmo antiquado por acreditar na fidelidade, na honra e no compromisso. Mas agora eu entendia que, neste mundo moderno e líquido, ser antiquado era um superpoder. Significava ter padrões inegociáveis. Sorri, pela primeira vez em muito tempo com uma alegria pura, sabendo que não tinha apenas sobrevivido a uma traição. Eu tinha renascido dela como uma versão mais forte e mais clara de mim mesmo. A vida continuava, e eu estava finalmente pronto para viver por inteiro.